Bom, vamos trocar completamente de assunto agora, porque nós vamos conversar com a doutora Maria Faiocchi, nós vamos falar, né, das novidades que tem na aposentadoria para 2016. O ano de 2015 foi marcado por importantes mudanças na Previdência, que começaram no final de 2014, quando o governo federal publicou a medida provisória que alterava as regras para a obtenção do auxílio-doença e da pensão por morte. E novas mudanças devem acontecer. O novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que o governo vai propor definir uma idade mínima para a aposentadoria e ajustá-la de acordo com a evolução demográfica da população brasileira. Vale lembrar que ainda restam dúvidas sobre a realização de novas reformas no sistema previdenciário público ao longo do ano, já que será um período marcado por eleições municipais. No Revista da Cidade, vamos saber quais são as expectativas e as novidades da aposentadoria para 2016. Como eu já disse, ela já está aqui presente, doutora Maria Faiocchi. Saudade de você. Me dá um beijo, feliz ano novo. Pra você também, saudades, viu? Você tá bem, as férias foram ótimas. Foram ótimas, só no clean, né? Só curti, foi pra Las Vegas, a gente estava brincando aqui. Muitas mudanças agora para 2016 e ainda tem bastante dúvida em relação por que essa nova mudança. A gente tem que respirar fundo e suspirar também, porque tá difícil, né? Esse ano de 2016, infelizmente, promete muita mudança e não são mudanças favoráveis ao trabalhador, né? Porque assim, o ministro já anunciou que vai ter aí uma reformulação. Essa reformulação, com certeza, vai prejudicar o trabalhador, principalmente por causa da expectativa de vida do brasileiro. Eles querem adiar a aposentadoria, né? Querem que as pessoas se aposentem mais tarde, né? Eu estava até comentando aqui nos bastidores antes de entrar, eu falei, gente, a gente vai ser bem aquilo, nós vamos viver 70 anos e vão ficar só 5 curtindo a aposentadoria, pelo que eles estão querendo fazer, né? Você vai trabalhar 70 anos, viver 70 anos trabalhando para curtir 5 anos só pelo que a gente, aposentadoria. Pelo que a gente observa, o governo não estava preparado para esse aumento da expectativa de vida. Então, eu discordo assim, um pouco, porque eu acho assim, preparação, eles têm os melhores técnicos do Brasil em cálculos, atuariais. Foi um descaso? É descaso. Infelizmente, a gente sabe o que está acontecendo no nosso país, muito desvio, né? É a utilização desses recursos para outros fins que não sejam da Previdência, a administração ruim mesmo do órgão, aquilo. Eu sempre falo, quando eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, você tem uma padaria. Quem que você colocaria na sua padaria para administrar uma padaria? Se aparecesse para você um administrador, um senhor português que teve a vida inteira uma padaria, ele sabe administrar, ou um chinês que teve a vida inteira uma pastelaria? Obviamente, você vai colocar aquela pessoa com mais experiência para administrar o seu novo negócio, certo? Sim. A Previdência Social, as pessoas vão... os administradores, às vezes, são pessoas que não entendem de Previdência. Eles nomeiam presidentes, nomeiam ministros, pessoas sem qualquer qualificação e conhecimento. E isso é uma coisa que a gente pode aí fuçar os nossos arquivos, que a gente vai saber, né? Porque inclusive em debates presidenciais os candidatos não sabiam como é que funcionava a aposentadoria, achando que ainda era vinculada a salário mínimo. Quer dizer, é um despreparo, né? É um absurdo, né? O que você está falando. Olha, no jornal agora tem aqui a manchete, ó, troca de aposentadoria será julgada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro. Comenta um pouquinho. Então, essas são fontes da assessoria do ministro, né? Acho que é do ministro Lewandowski, se não me falha a memória. Ainda não foi incluído na pauta, mas é uma estimativa de que volte realmente esse julgamento que está empatado, tá 2-2, 2 contra a desaposentação, 2 a favor. Então, assim, ainda há uma esperança, apesar da presidente Dilma não ter aprovado a lei da desaposentação. Ainda há esperança. Quem tem ação na justiça ou quem ainda pretende entrar, entre, porque esse julgamento vai andar e o fato de estar empatado é uma grande esperança, é uma luzinha no fim do túnel para aquelas pessoas que estavam esperando que a presidente Dilma iria aprovar. Não e infelizmente a gente está falando sobre isso de atrasados, né? Não deveria existir isso, mas tudo bem. Deveria ser tudo certinho, né? Porque para quem paga... Porque é muito sério isso, a pessoa conta com aquilo. Conta. E aquilo, né? Adianta a expectativa de vida subir, mas a pessoa não tem na hora da velhice, na hora de curtir sua aposentadoria, não tem dinheiro suficiente
para curtir essa velhice, para viajar, para comer bem, né? Para ter um teto saudável, um teto salubre. Quer dizer, então não adianta, é o mínimo, exato. Né? Ó, tem mais uma notinha aqui. Superlote de atrasados do INSS será pago a partir do dia 20. Dá para esperar mesmo isso? Então, essa é uma notícia boa que por trás tem uma notícia triste. Por quê? Tá? Porque esse superlote que estão divulgando, que vai ser agora a partir do dia 20, são de pagamentos que já estão em atrasado. Por isso que eles estão falando que é superlote. Mas quando a gente fala em atrasado, é atrasado quantos anos? Atrasado de processo. Então, às vezes, a pessoa entrou com o pedido de aposentadoria, o INSS negou esse pedido, então a pessoa teve que entrar na justiça, ficou lá 3, 4 anos esperando a sua aposentadoria sair. Esses atrasados se referem a esses 3, 4 anos. Isso também vale para quem pediu revisão e ganhou, acaba recebendo os últimos anos. Qual que é a notícia que está por trás, né? A verdadeira notícia, que está sendo pago agora, né, vai começar a ser pago dia 20 de janeiro, valores que deveriam ter sido pagos em novembro e em dezembro. Quer dizer, já está sendo pago com atraso. Então, isso já é um pouquinho preocupante, porque a gente começa o ano, falando em previdência, já com pagamentos em atraso. Valores que deveriam ter sido pagos ano passado, em novembro, dezembro, vão ser pagos só agora no final do mês de janeiro. Então, muita gente que esperou esse dinheiro para saldar dívidas, né, no final do ano, dar uma arrumadinha na vida, e agora no início do ano, tantas contas que a gente tem, é rematrícula, é IPVA, é um monte de impostos para pagar. Essas pessoas, está todo mundo sendo prejudicado porque está recebendo com muito atraso. Então, isso serve de alerta para quem tem processo na justiça, já ficar esperto, porque esse ano promete muito atraso no pagamento das ações. Eu achei curioso você dizer que a pessoa entra com o processo do pedido de aposentadoria e é negado. O que está acontecendo hoje em dia, geralmente as pessoas que têm aposentadoria especial, pessoas que trabalharam com insalubridade, periculosidade, dão entrada na Previdência Social. A Previdência está negando muito esses pedidos de aposentadoria. Pessoas com problemas de saúde, precisando de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Pessoas com problemas de vínculo de trabalho, às vezes trabalhou numa empresa, a empresa não recolheu algum período, vai pedir aposentadoria no INSS, o INSS nega. Então, a maioria dos casos de pessoas que não conseguem o benefício, elas entram na justiça, procuram um advogado, entra na justiça e aí, quando ganha, é gerado esse atrasado, que é desses anos que ela ficou sem receber, aguardando uma decisão judicial. Então, por isso da importância de que tomou um não do INSS, esse não é definitivo. Você tem que procurar alguém que entenda, um especialista, para verificar se esse não procede. Porque, alerto, na maioria das vezes, mas não procede. É incrível, é absurdo. Impressionante, é assim, coisas absurdas. Você vê, assim, por exemplo, um enfermeiro, uma auxiliar de enfermagem, que tem toda a comprovação da documentação, que ela trabalha com sangue, fezes, vírus, bactérias, dá entrada na Previdência Social e a Previdência Social simplesmente nega uma aposentadoria especial. Então, isso é muito comum. Uma coisa que deveria ser ali simples, o INSS nega. É realmente um descaso nesse setor. Vamos ver a primeira pergunta? Vamos lá. É da Leila, O Povo Pergunta. Oi, eu gostaria de saber se depois da mudança da tabela do fator previdenciário, qual é a opção mais vantajosa para se aposentar hoje? Vantajosa. Hoje em dia está difícil, né? Vantagem na Previdência. Mas assim, o mais vantajoso, gente, continua sendo a nova fórmula do fator 8595, que a gente até explicou ano passado, assim que saiu aqui no programa, aonde você soma a sua idade, mas o tempo de contribuição, se for mulher, tem que dar 85, e se for homem, tem que dar 95, tá? E isso vale até 2018. 2018 essa tabela muda, um ano para cada ano que for passando. Então, hoje a mais vantajosa é a 8595, que não tem incidência do fator previdenciário. É engraçado que é um assunto que deveria ser tão claro e parece que se complica a cada semestre. Claro. Olha, você sabe de uma coisa que você me lembrou? Há quase 10 anos atrás, a gente fez uma pauta aqui no programa falando justamente da clareza. Por que o INSS não é claro? Existe uma lei dizendo que os funcionários da Previdência, eles têm que ser treinados, têm que ter conhecimento para explicar tudo isso. E isso há 10 anos nós falamos aqui, essa lei tem quase 20 e
E nada. Nada, continua do mesmo jeito. Eu acredito que até quem trabalhe com isso, você quando vem algo novo, fala, nossa, eu vou ter que me adaptar com isso, vou ter que encaixar com outras leis. Imagina, o cara passa no concurso e não tem treinamento para poder atender, é difícil, né? Isso não existe. Exato. Não exigem tanto preparo dos profissionais. Exato. A gente quer também isso. A gente quer serviço público de qualidade. Né? Afinal de contas, nós somos os chefes, né? Nós As pessoas pagamos. precisam lembrar disso, nós que pagamos. Mais uma pergunta do Ronaldo. Meu nome é Ronaldo, eu gostaria de saber qual fator previdenciário será utilizado para quem já entrou com um pedido de aposentadoria no ano passado, mas será atendido agora em 2016. Outra dúvida muito grande. Todas as regras valem a partir do agendamento. Então, se você agendou ano passado a sua aposentadoria, mesmo que você seja atendido agora em 2016, vai valer a tabela do fator previdenciário da data do agendamento. E isso também é um alerta para quem agendou ano passado e vai ser atendido esse ano, cobre do funcionário a informação e a certeza de que está sendo aplicada a tabela do ano passado, viu? Porque algumas vezes acontece deles aplicarem a tabela nova e aí isso prejudica muito o trabalhador. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom, então vamos ver mais uma perguntinha da Ingrid. Olá, meu nome é Ingrid. Ainda é possível se aposentar por idade ou só por tempo de contribuição? Boa pergunta. Então, isso é um medo, né, que as pessoas têm. Como tem tanta mudança, tão perdido, as pessoas acham que a aposentadoria por idade acabou. Não, ela continua, tá? Mulher continua se aposentando aos 60 anos e homem aos 65 anos, desde que tenham no mínimo 15 anos de contribuição. Também continua a aposentadoria por tempo de contribuição com fator previdenciário, aposentadoria por invalidez, todas as outras. O que veio com essa nova regra 8595 é uma nova fórmula de cálculo. Como que é feito esse cálculo? Esse cálculo, ele é simples. Você vai pegar a sua idade e o tempo que você trabalhou, que você contribuiu. Você soma tudo, carnê, carteira, todas as contribuições. Somou esses dois, tem que dar um resultado final de 85 se for uma mulher e de 95 se for um homem, tá? Esse resultado final, a partir de 2018, ele vai aumentando um ano até atingir 100 para homem e 90 para mulher. Então, 2018 vai ser 86 mulher, 96, 2019 87, 97, até atingir 90, 100. E um outro detalhe quando a pessoa for calcular. Essa soma, na hora que você for somar, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição. E o tempo mínimo de contribuição continua sendo o mesmo da aposentadoria por tempo normal. De 35 anos para o homem e de 30 para a mulher. Então, você tem 35 anos, você é um homem, você já completou 35 anos de contribuição, você soma com a sua idade. Entendeu? Entendi. Deu 95, beleza, você já pode aposentar sem fator pela nova regra. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Isso é um plus, veio a mais. Todas as regras antigas continuam valendo. E esse plus dá vantagem para quem, né? Então, no caso do 8595, esse é o único que dá vantagem para o trabalhador. Qual a desvantagem? Porque o trabalhador vai ter que atrasar muito a sua aposentadoria. Sim. É aquela história que a gente estava brincando. Você vai trabalhar 70 anos para curtir apenas 5, porque a expectativa de vida foi para 75 anos a média. Então, a gente está tendo que trabalhar muito mais e curtir a nossa aposentadoria muito menos. E curtir essa aposentadoria, aproveitar essa aposentadoria com um dinheiro muito, infinitamente menor. Mas já atrasa aqui, como que vai ser dessa forma? Pois então, por isso que a gente precisa de uma recuperação urgente, Eles a gente falam tanto precisa. em reforma previdenciária. Cadê Só que a reforma vem reforma? sempre para prejudicar. Nos últimos anos, todas as mudanças, você pode pegar todo o histórico, ano passado inteiro que a gente veio falando aqui. Toda mudança que foi anunciada, o trabalhador sempre saiu perdendo. A única mudança que ele não saiu perdendo totalmente foi pelo fator 8595, que a gente acabou de explicar aqui, que é essa regra dos pontos, mas por outro lado ele perde, porque ele se aposenta também mais tarde. Entendi. Né? Então ele curte menos a sua aposentadoria. Mas se a pessoa não é atenta a todas essas modificações, ela sempre vai sair perdendo. E vai perder dinheiro, vai perder uma velhice saudável, vai perder tempo de aposentadoria. Então, por isso, da importância de estar sempre antenado, de conhecer as regras previdenciárias, entendeu? Não se conformar
lá, obteve uma informação, não está seguro, pesquisa, vai num profissional que entenda, porque realmente a gente vem aí de um último ano turbulento e vamos entrar agora em 2016 com uma promessa de mais turbulência. Eu falo então, que é 2015 parte 2. Não é então, eu até brinquei, eu coloquei que era 2015S, né? Ou continua. Porque não tem jeito. E a gente acaba rindo da situação. Rindo da situação. Por exemplo, a mudança do fator previdenciário, a gente vai olhar aí, a pessoa que vai entrar pela nova tabela já vai perder um bom dinheirinho. Quer dizer, tudo está caminhando sempre para enxugar o salário do trabalhador, enxugar o salário do aposentado, o que é uma terrível, uma injustiça muito grande para quem fez esse país crescer, quem trabalhou, né? E trabalhou duro. E o pior, né, que a gente está com a danada da geração neném, que nem trabalha nem estuda, né? Nem trabalha, ou seja, não contribui. Então, quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? A minha, a sua? A gente trabalha, hoje a gente paga. Hoje dá para pagar. Só que quando nós formos velhinhas e lá na frente a gente precisar receber a nossa aposentadoria, a geração que está vindo atrás da gente não está contribuindo, não está trabalhando. Você falou isso, essa é a minha maior preocupação, de quem realmente precisa, na hora que precisa, não tem como trabalhar, contribuiu a vida toda para aquilo e de repente na hora de receber não consegue, tem que entrar inúmeras vezes com o processo, né, com esse pedido de aposentadoria. Tem limite? Não deu negado o processo. Posso entrar de novo inúmeras vezes até conseguir? Como que é isso? O que acontece? A partir do momento que você dá entrada num pedido, eu fui no INSS e entrei com pedido de aposentadoria. Da data do resultado que você tem, dali para frente você tem um prazo de 10 anos para entrar com o processo. Então você tem que respeitar esse prazo para você entrar com a ação. Tá? Entendi. É um prazo para entrar. Mas, por exemplo, você entrou, negou, você pode dar uma nova entrada. Você vai entrando quantas vezes você quiser, até conseguir. O ideal que a gente fala, entrou primeiro, negou, já procure a justiça, tá? Porque a tendência do INSS, quem passa por problema de saúde e está em casa e está assistindo a gente, sabe muito bem o que eu estou falando, que quem passa por problema de saúde procura a perícia do INSS, a partir do momento que nega uma vez, é super difícil na segunda, na terceira perícia. Porque fica esse histórico Fica negado, um histórico e um perito não vai querer, gente, né, desfazer o que o outro fez, né, que ele quer tirar aquela responsabilidade dele. Então aí já é melhor procurar a justiça. E uma outra dica: hoje em dia, apesar de ter o juizado, onde a pessoa pode entrar sem advogado, em muitos casos vale a pena entrar com advogado, porque o INSS, a ordem é recorrer de todos os processos. E no recurso, a pessoa obrigatoriamente ela tem que ter um advogado. A palavra que define essa conversa é absurdo. É um absurdo. Vou passar o contato aqui, ó, do INSS, é 135, e aí o site é inss.gov.br e tem outro também que é previdência.gov.br. Bom, eu sempre tenho um pensamento otimista aqui, que um dia tudo vai ficar bem. A gente não pode perder a fé, porque se ficar falando sempre só no que acontece, a gente desanima e não acredita que um dia o mundo vai melhorar, né? E tem que ter atitude para fazer o mundo atitude melhorar. Sempre. Me dá um beijo. Saudade Obrigada. de você. Eu também. Bom ano para você, tá? Para você também. Tudo de melhor para tua vida. Para todos nós. Amém. Né? Obrigada, Amém. Anjo. Obrigada.